Exaltado seja a glória do Santo Espírito, no seu poder e majestade. Graça, amor e paz seja com os nossos corações. Maravilhoso é a obra, o trabalho, os feitos, a bondade do Santo Espírito nas nossas vidas. Acredito que desde a minha conversão, eu não passei um dia sequer sem orar, sem buscar o Santo Espírito, sem agradecer o Santo Espírito pela sua obra tão maravilhosa. É uma pena que muitos que estão dentro dos ministérios não vão poder dizer a mesma coisa. Nesses últimos dias que estamos vivendo aqui na Terra, nós estamos vivendo dentro daquela parábola das 10 virgens, as quais 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nésias, as quais 5 delas tinham azeite e 5 delas não tinham azeite. Esta parábola, estas verdades, estamos vivendo dentro das igrejas. Altíssimo Criador, nos dê sabedoria no Espírito para compreender estas verdades. De agora em diante, nós temos que entender, discutir menos e praticar mais. Dentro das igrejas, existem muitas pessoas que passaram a vida inteira dentro dos ministérios, mas sem buscar o Espírito Santo, sem fazer a busca pelo Santo Espírito a cada dia. E hoje, mesmo que estas pessoas quisessem buscar o Santo Espírito, eles já não iriam conseguir. Eu vou reprisar em todos os estudos. O Santo Espírito já não encontra mais dentro dos ministérios. Então, muitos são aqueles que passaram a vida despercebidos, como as virgens nésias, e vão entrar em choque com algumas mensagens, porque o Espírito Santo não irá auxiliá-los mais, por mais que eles queiram. Para aqueles que têm a memória um pouco curta, vamos relatar aqui 2 fatos muito importantes que jamais deveriam ser esquecidos. Os primeiros 2000 anos, os primeiros 2 milênios, aconteceu o dilúvio. Esta diferença de 2000 anos é muito
pouca. Mas cerca de 2000 anos aconteceu o dilúvio, onde todos comiam, compravam, vendiam, levavam uma vida normal, até que todos, com exceção daqueles que ouviram as palavras, pereceram pelas águas do dilúvio. Logo após o dilúvio, daí mais 2 milênios, 4.000 anos, a terra, a palavra, estaria completando, porque a terra tem muito mais do que isto. Mais 2.000 anos depois do dilúvio, aconteceu a volta, o nascimento do Messias. Aqueles que não se atentavam para as profecias continuaram sacrificando animais, fazendo comércio dentro das igrejas, até que no início do ministério de Cristo, ele expulsou todos que ali compravam e vendiam. Do nascimento de Cristo, do ministério de Cristo, até agora, vai completar mais 2.000 anos. Isto significa que a terra vai completar 2.000 anos da pregação da graça, do evangelho da graça. Mesmo que muitas denominações dentro da grande Babilônia estão pregando, mas aqueles que querem a verdade, enquanto a graça, poderão encontrar estas verdades, não terão desculpas. Então, ao completar, estou falando assim bem claro, ao completar estes 2.000 anos, difícil será não acontecer nada estrondoso nesta terra. Aí os senhores poderão me perguntar, é a volta de Cristo? Eu não estou aqui para prever datas, nem o que poderá acontecer quando completar estes 2.000 anos de graça. Mas que algo gigantesco, estrondoso, irá acontecer aqui nesta terra, os senhores tenham plena certeza que acontecerá. Nos primeiros 2.000 anos, o dilúvio. Segundo 2.000 anos, o nascimento de Cristo. O terceiro 2.000 anos, que a terra, que a palavra, que a Bíblia completará 6.000 anos. Depois destes 6.000 anos, entraremos no 7º milênio. No milênio 7º. Por isso que é impossível não acontecer algo de estrondoso aqui na Terra. O nosso tema é Apocalipse. Apocalipse 18. O segundo título, a queda de Babilônia, o lamento sobre a queda de Babilônia. Esta é a atual data, época que nós estamos vivendo.
No livro de Apocalipse 18, no versículo 2, diz que o anjo desceu da glória e a terra iluminou com a sua glória, com o seu poder, o qual disse: caiu, caiu a grande Babilônia. Os senhores já ouviram falar que a grande Babilônia é um conjunto de religiões falsas. Eu queria dar um pouquinho mais de explicação sobre este texto. Apocalipse está revelado, os senhores irão concordar comigo, ou não. Apocalipse está revelado? Sim, está revelado. Mas para quem está revelado? Para aqueles que creem nas revelações do Espírito, para aqueles que buscam o Espírito, para aqueles que têm buscado o Espírito Santo a cada dia. Quem tem ouvido nas 7 cartas diz: o Espírito. Ouça o Espírito. Então, muitos foram os escritores que escreveu as revelações do Apocalipse sem saber ao menos o que estavam escrevendo. Porque escreveram para ganhar dinheiro, para vender exemplares. Escreveram com uma especulação, para dizer que sabia as interpretações. E estes livros, estes escritos, hoje não servem absolutamente para nada. Porque, por qual motivo o Santo Espírito vai revelar algo para alguém que está dentro da grande Babilônia? Porque o Espírito vai interpretar, dar as verdadeiras interpretações para alguém só por uma especulação. Então, muitos foram os líderes que escreveu sobre as revelações do Apocalipse e hoje eles estão envergonhados porque não condiz com as verdadeiras revelações do livro de Apocalipse. O anjo disse: caiu, caiu a grande Babilônia, onde muitos falam. Babilônia é um conjunto de religiões falsas. Precisa dar uma melhor explicação. Vou dar-lhes alguns exemplos. Belo Horizonte é uma Babilônia? É. Quando este anjo disse: caiu a grande Babilônia, estas cidades ainda não tinham existido. Por isso o anjo diz: caiu a grande Babilônia. Belo Horizonte é uma Babilônia, Rio de Janeiro é uma Babilônia, São Paulo é uma Babilônia, Paris é uma Babilônia, Argentina é uma Babilônia, Venezuela é uma Babilônia, Ucrânia é uma Babilônia, Rússia é uma Babilônia. Então o anjo falou: caiu, caiu a grande Babilônia. Esta grande Babilônia está dividida em cidade, país, estados. Então, quando se fala caiu, caiu a grande Babilônia,
Aqui eu quero dizer algo ainda para os senhores. Quando o anjo disse, sai dela, povo meu, vou abranger as duas saídas. A primeira, nós que estamos nas grandes Babilônias, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, devemos mudar para as cidades menores, porque os flagelos já começaram a cair. Argentina, Venezuela, Ucrânia. Aqueles que estão em algumas cidades como Venezuela, Argentina, Ucrânia, se atentassem para as profecias, se buscassem o Espírito dia após dia, o Espírito falaria com eles o momento de abandonar estas cidades. Então, estas Babilônias, todas juntas, significa grande Babilônia. E as igrejas, que estamos falando para as igrejas, para os crentes nas igrejas. As igrejas de hoje estão copiando os exemplos, os maus testemunhos da grande Babilônia. Muitas são as compilações dentro das igrejas que estão copiando os pecados, os maus exemplos, os maus testemunhos destas cidade, desta grande Babilônia, englobando todas, devem sair, devem abandonar estas igrejas. Estou sendo bem claro. Eu irei voltar a esse tema aqui, porque esta explicação que eu estou dando aqui, ela está jogando por terra milhares de interpretações de escritos precipitados sobre o livro, as revelações do Apocalipse. Então o anjo nos fala, sai dela, povo meu, tanto das grandes cidades como das igrejas que estão copiando os pecados da grande Babilônia. Poderíamos citar alguns deles. Um pastor, um líder, tem 50 igrejas. No livro de Apocalipse, um anjo, uma igreja. E eu poderia citar dezenas e centenas de igrejas, de líderes, que estão copiando os pecados, os maus exemplos da grande Babilônia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a luz. Eu irei voltar nesse tema para explicar direito, porque muitos escreveram replays sobre as revelações do Apocalipse. Eu não quero ser o mais certo, mas não sabia o verdadeiro significado, porque o Espírito Santo, o Santo Espírito, não estavam falando, não falou por intermédio desses escritores, portanto, escreveu aquilo que eles não compreendiam. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde a cada dia. Olha, Senhor, abençoe esta água, nos dê sabedoria dos altos, para compreender as tuas verdades, põe nesta água as tuas virtudes, o teu poder, quem dela beber
terá o seu entendimento aberto e a sua saúde edificada para a glória do Cordeiro. Altíssimo Criador, na sua glória e majestade, que caia por terra, Senhor, toda obra do mal, toda obra diabólica, toda obra demoníaca. Meu Pai, salva a alma desse homem, salva a alma desta mulher que tem crido, que tem dado ouvido às tuas verdades. Eu digo ao diabo, você está repreendido, Satanás. Receba o fogo do Espírito e solta a alma deste homem, desta mulher, desta família, na glória do Santo Espírito. E você diz, obrigado, eterno Criador. Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos dê a paz. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.